25 de novembro a 15 de dezembro, Mercúrio está retrógrado. E o que isso vai impactar para cada um dos signos? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro e a gente vai tirar algumas cartas de mensagens do tarô para cada um dos signos para esse período de Mercúrio retrógrado. O que você precisa prestar mais atenção, porque talvez precise ser revisado, revisitado para que seja reconfigurado, reconstituído ou reanalisado. Então é um momento de porque Mercúrio retrógrado é aquele momento em que parece que o planeta está andando de ré, mas ele não está dando ré, mas ele está mais perto da Terra. Então, essa aproximação, digamos assim, é como se quando algo está mais perto de você, você demora um tempo para focar, mas quando você foca, você consegue ver com mais detalhes, e aí você consegue fazer as devidas correções de rota ou os devidos ajustes que antes, quando você estava olhando de longe, não era possível. Isso pode ser documentos, pode ser conversas, podem ser pensamentos, crenças, movimentos, né? Ah, para onde eu vou? O que que eu faço? Então, tudo isso tem a ver com a energia de Mercúrio, porque Mercúrio são os nossos pensamentos, são as nossas comunicações, as nossas conexões do dia a dia, a nossa movimentação, né, diária, cotidiana. Então, tudo isso às vezes a gente vai no piloto automático no dia a dia, e agora, quando o Mercúrio está retrógrado, isso faz com que a gente pare um pouco e perceba: será que eu não preciso fazer algum pequeno ajuste de rota? Será que eu não posso fazer de um outro jeito? Será que eu não posso aprender uma outra coisa ou criar uma nova forma de pensar sobre um determinado processo, um determinado fazer, uma determinada execução de um projeto, por exemplo? Então, tudo isso tem a ver, né, também com o Mercúrio retrógrado, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou começar. Para cada um dos signos, eu vou tirar duas cartas, ok? Signo de Áries. Signo de Áries, Mercúrio retrógrado para os arianos, vai fazer vocês revisarem 9 de ouros e 10 de copas. Aqui fala de uma estrutura emocional e financeira, tá? Aqui tem a ver com casa, casa própria, família, e também lar e casamento. Então, toda a parte estrutural de base, seja de casa onde você mora, seja de casa, aquele lugar onde eu me sinto acolhido e pertencente, vai precisar de um olhar um pouco mais apurado. Ou, sei lá, vou fazer uma reforma na minha casa, ou tem alguma coisa dentro do meu casamento, dentro da minha família, que precisa ser dialogado. Tá? A gente precisa olhar para alguma coisa para trazer mais harmonia, porque às vezes tem um filho que está mais dando um probleminha, então o pai e a mãe vão ter que sentar e fazer alguns ajustes aqui, tá? E essa questão de ajustes estruturais na casa também pode ser. Ou pode ser que a família esteja crescendo e vocês estejam começando a pensar em mudar de casa. Não compre ainda, não assine contrato de compra e venda ainda, tá? Mas comece a procurar imóvel, a avaliar as possibilidades de estilo de vida, né? Então, porque morar numa casa com quintal é um estilo de vida, morar num apartamento é outro estilo de vida, morar num condomínio fechado, mas num bairro mais afastado, são dinâmicas diferentes, são estilos de vida diferentes que proporcionam dinâmicas de vida, de movimentação, de circulação e de amizades, de convivência diferentes, tá? Então, é o momento de você avaliar isso com esse Mercúrio retrógrado. E mais uma carta para os arianos, 5 de copas. 5 de copas é aquela carta da frustração. Então, pode ser que você tenha uma experiência que não foi lá muito bacana, e você fala assim: não gostei de morar em apartamento uma vez, e não significa que você nunca mais vai gostar, não significa que é ruim, significa que aquele apartamento não foi bom, aquela transação comercial não foi favorável, mas não significa que todas as
né, todas as próximas que virão serão ruins, tá? E aqui também pode ter uma frustração em relação a amizades e a parcerias de negócios ou de relacionamento de trabalho, sabe? Trabalho em grupo, quando você está fazendo um job, você com uma outra área, né? Então você talvez tinha aquele colega de trabalho como uma pessoa bacana, que você respeitava e tudo mais, e aí talvez você tenha que rever esse relacionamento com essa pessoa, né? Ou algo se mostra nessa relação que você vai falar assim: ah, não era tudo isso que eu tinha imaginado, tá? E aqui eu não vejo decepção amorosa, mas eu vejo decepção afetiva no sentido de colegas ou pessoas com quem você tinha uma proximidade, mas não era amigo, amigo, mas você de certa forma tinha um certo contato, tá? Então tem um repensar, uma revisão aqui dessa expectativa que você tinha, né? E que de repente se mostra que assim, ah, não era tão, né, do jeito que eu imaginava, ok? E o que que você faz com isso? É assim, Ares, cada um só dá aquilo que tem, né? Às vezes a pessoa, né, tudo bem, às vezes ela fez de má fé, ok, mas às vezes ela não pode dar mais do que isso, ela não pode ir além. Então, né, cada um só dá aquilo que pode, tá? Internamente falando, ok? Signo de touro. Signo de touro, Mercúrio retrógrado, a estrela. A estrela fala de uma revisão aqui necessária em relação à sua saúde, tá? A estrela é um momento de pausa, de cura e limpeza, seja emocional, energética, espiritual, para que você possa dar um próximo passo, para que você possa transcender uma dor. E aqui me vem muito a ideia de fisicalidade mesmo, tá? Então, saúde do seu corpo, que, claro, pode ter é, fundo emocional, mas você pode usar esse período de Mercúrio retrógrado para olhar com mais atenção para a sua saúde, do seu corpo físico mesmo, né? De repente, um pouco mais de pausa, um pouco mais de descanso, alguma atividade para te desestressar, para relaxar mesmo a musculatura, sabe? Para dar aquela sensação de ufa, tá? Então, isso vai ser muito positivo para que você desague um pouco, né? Desague um pouco as emoções para que você. É como se o touro estivesse carregando duas ânforas pesadíssimas, e aí você tem que, né, soltar um pouco, tá? Liberar essa carga de talvez peso, de excesso de trabalho, de excesso de atividades, talvez delegando, priorizando, colocando isso como, ah, não precisa fazer tudo, mas eu vou fazer aos poucos, em partes, tá? E, e assim, preservando a sua saúde, a sua força, né? Do seu corpo mesmo, tá? Porque força interior você tem, só que chega um momento que o corpo físico não aguenta, não dá conta. Então, precisa desse momento de descanso, tá? Que mais para touro, para esse período de Mercúrio retrógrado para os taurinos? Oito de espadas. Revisa, touro, algo que você está se auto-sabotando. Como se você falasse assim: ah, mas só eu sei fazer desse jeito. Então, ensina algum funcionário a fazer. Ah, mas não vai fazer do jeito que eu faço. Não, claro que não, né? Cada um vai fazer de um jeito, mas é, será que você não está sendo preciosista ou perfeccionista? Né? Então, aqui o oito de espadas é quando a nossa mente fica criando um monte de desculpas ou de objeções que nos aprisionam. E aí é para você revisar essas crenças limitantes de que, ah,
eu tenho que fazer tudo, eu dou conta de tudo. É, as outras pessoas não vão fazer do jeito que eu faço, ou sei lá, tá? É como se tivesse, tá vendo? Tem um castelo, né? Você tivesse encastelado, querendo levar, fazer tudo por todo mundo dentro desse castelo. Só que aí você fica aqui preso, tá vendo? Né? Recolhido, como se fosse a ideia que me vem aqui é, sabe a Cinderela? Que a madrasta, as irmãs vão colocando um monte de tarefas para fazer, para a Cinderela fazer, para evitar que ela se libere e vá para o baile. Então, assim, inventa um monte de tarefas e fala assim: quando você terminar de limpar tudo isso, você vai poder ir para o baile. Só que não acaba nunca. Então, se você esperar o mundo perfeito, o dia perfeito, a situação perfeita, não vai ter, porque não, não acaba nunca, tá? Então, é você transmutar um pouco essa energia, e essa borboleta vem com essa coisa de transfigurar, tá? Transfigurar. Será que precisa ser sempre desse jeito? Será que não pode ser um relatório, por exemplo, um relatório mais simplificado? Será que não pode ser um processo mais, menos detalhado? Será que eu tenho que limpar o cantinho lá do armário toda vez? Tá? Então é um pouco isso também. Que é aquela coisa do preciosismo, do perfeccionismo, tá? Para algumas pessoas, de que tem que ser do seu jeito. E às vezes você pode ficar fiscalizando o trabalho do outro, e aí você olha e o outro fez de um jeito que você não gostou, e você vai lá e refaz. E aí você tem um retrabalho, e assim, né? É como se você estivesse enxugando gelo, tá? Então, isso é preciso ser revisado esse mês, nesse próximo período de Mercúrio retrógrado, para você se liberar um pouco, sabe? Abre mão um pouco de alguns controles, tá? Signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, a carta que veio para você, Três de Espadas. O que você tem que revisar é uma angústia ou uma dor emocional de se sentir ferido ou ameaçado por outras pessoas ou uma outra pessoa específica, mas que na verdade essa pessoa você nem tem mais contato, você nem se relaciona, mas às vezes você acha que, né, acha que o outro tá achando que você não sei o que lá, acha que o outro está te julgando, você acha que. Mas assim, né? Sabe quando a pessoa fala assim, ai, fulano acho que tem inveja de mim, ai, aquela pessoa acho que jogou magia em mim. Então é esses achismos aqui, tá? Porque espadas é a mente, e a mente mente. Então você acha que a outra pessoa tá falando mal de você, você acha que a outra pessoa tá te julgando. Você acha? Então é isso que você tem que liberar. Se ela tá falando ou não, aí é com ela. Isso não diz respeito sobre você. Isso diz respeito, isso diz sobre ela, né? É, então, não se preocupa tanto com o que os outros estão falando ou pensando, com a opinião de quem quer que seja, tá? Porque isso não vai te levar a nada, pelo contrário, só vai te criar mais aquela sensação de de afastamento, de distanciamento, de desconexão, porque é como se, por exemplo, tá? Você acha que o seu chefe tá falando mal de você ou ele não tá gostando do seu trabalho. Ele não falou nada. Ele não te deu um feedback, mas você tem essa sensação. E aí, você, qualquer coisa, você começa a ficar neurótico, achando que fulano tá de fofoquinha com o ciclano, e aí você vai se distanciando, e aí vai criando como se fosse uma sensação de despertencimento, de desconexão com o ambiente onde você tá. Porque isso vai se multiplicando e parece que daqui a pouco todo mundo tá falando mal de você, sendo que é meio que uma neura, tá? Então, sai desses achismos, ok? Às vezes pode ter fofoquinha, pode ter gente que não gosta muito de você, mas você também não gosta de todo mundo. Então, assim, whatever, né? Deixa pra lá.
tá? Deixa pra lá. Não adianta você ficar se amargurando ou se martirizando porque você queria ser simpático você é simpático com todo mundo e você queria que todo mundo gostasse de você. Ok, né? Só que são pessoas diferentes, então nem todo mundo, nem Cristo agradou todo mundo, né? Não vai ser você que vai agradar todo mundo também, né? Ok? Então, revise isso internamente, por que você tem uma necessidade de querer agradar todo mundo? Esse é o ponto, tá? As não, Pagem de ouros. Pagem de ouros fala de leveza. Olha aqui, tem uma criança, né? E ela tá, é como se ela estivesse brincando, né? Com alguma, assim, com a ponta do dedo, né? Tem uma leveza, uma brincadeira, um ar de, não é descomprometimento, mas de descompressão, sim, de descontração. Descontração. Levar de forma mais leve. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou cuidando dos meus recursos, eu estou gerenciando o meu tempo, e assim, é o meu jeito e eu estou de boa com isso, tá? Aqui a gente tem uma libélula, e essa libélula me remete também a essa coisa da transformação, de uma transformação com leveza, como se você estivesse caminhando para. Você está em transição, você está. Não vai ser para sempre que você vai ficar nesse lugar. Então não se estresse tanto, não vale a pena, porque você está só de passagem por ali também, tá? Tem uma coisa de mudança aqui para algumas pessoas. Então não fique tão apegado a querer agradar todo mundo, porque daqui a pouquinho você já mudou, o seu ambiente mudou, eh, a sua gerência já mudou, né? As pessoas, o comando, né, a quem você responde já mudou. Então, deixa para lá, tá? Deixa para lá, porque é uma coisa de transitoriedade aqui. Ou você está em transição, né, nesse movimento, ou essa pessoa, esse lugar, ele é bem passageiro na sua vida, tá? Não é algo que você vai ficar que é por muito tempo. Então, essa fase de Mercúrio retrógrado é para você fortalecer a sua capacidade de ser versátil. E às vezes, a gente fala, né, na astrologia, no lado negativo, a energia geminiana ela é duas caras, porque ela consegue lidar com um e com o outro ao mesmo tempo. Então ela tem esse jogo de cintura, essa versatilidade. Não é uma falsidade, mas é duas caras. Ele muda muito rapidamente, né? Do racional para o emocional. Então é essa habilidade de flexibilidade, versatilidade e de saber lidar também, né, com essas situações que tá te pedindo nesse momento, tá? E a revisão que se faz necessária é: por que será que você anda é, rigoroso demais com você mesmo? Claro, é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, mas alguns geminianos aqui estão rígidos demais consigo mesmo e perderam um pouco essa leveza, esse jogo de cintura, como se tivesse meio de saco cheio de algumas situações, tá? Então é essa revisão necessária de sair de uma coisa meio carrancuda, vovozinha ranzinza aqui, né? E caminhar de volta para essa alegria mais infantil, infantil no lado bom, né? De essa inocência, de viver um dia de cada vez, tá? Signo de Câncer. Mercúrio retrógrado para o signo de Câncer. Uau, voou aqui e virou uma aqui. Eu vou pegar as duas, tá? A que caiu foi o nove de paus e também virou no deck a morte. É um período de você revisar algo que está sendo finalizado ou que você já finalizou recentemente,
mas que talvez você não fez, ou você não fez uma devida despedida. Então, por exemplo, eu finalizei um trabalho, eu me aposentei, eu saí de um emprego, eu saí de um lugar, mas você não fez uma devida despedida. Então, é como se tivesse ficado alguma coisa meio que um luto não vivido, ainda que tenha sido uma situação de conclusão positiva, né? Saí bem da empresa porque eu consegui um outro emprego, eu estou me aposentando, então estou feliz. Ou eh, foi a minha formatura, né, da faculdade ou de algum curso. Só que tem alguma coisa que ficou engasgado, tá? Então, revisa isso. Isso pode ser recente ou isso pode ser antigo também, tá? Isso pode ser antigo também. Aqui, o que me vem é palavras não ditas. Pode ser palavras que você não falou para alguém que se foi, ou coisas que você não falou quando você saiu desse lugar, você, né, mudou de fase. E às vezes você não vai falar isso para a pessoa, né, mas internamente você pode falar, né, ter esse diálogo interno na sua tela mental, tá? Para fazer essa despedida internamente, para viver esse fechamento de ciclo internamente, fazendo uma mentalização, por exemplo, tá? E de novo, pode ser uma coisa boa, por exemplo, né, terminei o curso, me formei na faculdade, só que eu não pude participar da festa de formatura, eu não paguei, não tinha dinheiro para pagar, então às vezes fica uma impressão de que eu terminei o curso, mas eu não me formei, não me graduei. Por quê? Porque eu não participei da festa como todos os meus amigos, tá? Então, é esse o fechamento que tem que ser feito aqui para alguns cancerianos. Que nada mais é do que reconhecer que algo finalizou, como se fosse quase um ritual de passagem, tá? E faça um ritual interno, um ritual seu, crie um ritualzinho seu para pontuar esse momento, ok? O juízo, o julgamento. É, o julgamento, o julgamento fala aqui, primeiro, né? Primeiro, você veio com a morte e depois o julgamento. Então, algo finalizou e é como se tivesse o, o julgamento final, o juízo final, né? Para alguns cancerianos, você está julgando demais, você se julgando demais, ou você julgando uma outra pessoa, tipo, como se estivesse culpando alguma outra pessoa porque algo não foi do jeito que você planejava ou do jeito que você imaginava, tá? Como se alguém tivesse frustrado o seu plano por algum motivo. E aí, a revisão que esse juízo final aqui tá te pedindo é para você liberar, para você não ficar pegado nisso. E aqui pode ter uma coisa de herança também, tá? Para alguns cancerianos, como se a herança não foi dividida do jeito que eu imaginei. Ou a herança, né, não veio. Então, assim, desapega, considera como não tem, tá? Porque se você ficar apegado, é como se você ficasse paralisado no tempo, tá? É, Na perspectiva sistêmica, a gente fala sobre herança, a gente pode trabalhar isso na constelação para desemaranhar, enfim, e trazer um entendimento sobre a questão, mas o ponto aqui é que se você ficar apegado num julgamento, né? Assim, julgamento o que que é? A sua opinião sobre alguma coisa. É a sua visão, mas a sua visão é só a sua visão. E a opinião do outro também é só a opinião do outro. Então não fica num embate de opiniões aqui, tá? Eu quero isso, o outro quer aquilo, né? É,
É como se tivesse um cabo de guerra aqui entre, né, você de um lado e alguém do outro, e você, assim, tipo, não abre mão. Só que o julgamento, ele é aquela coisa imediata. Abre mão, né? É assim, renascer, transmutar, transformar, se liberar daquilo que é matéria para se elevar para o espiritual. Enquanto eu estiver apegado numa coisa da matéria, eu não consigo me elevar espiritualmente, tá? Não estou falando que é para você abrir mão de dinheiro, que viver de luz, não é nada disso. Mas considera a possibilidade, se essa leitura está fazendo sentido para você, de você repensar sobre esse tema durante o Mercúrio retrógrado, tá? É isso. Signo de Leão. Signo de Leão, o imperador caiu aqui. E junto com o imperador, atrás, grudadinho do imperador, a sacerdotisa. A revisão aqui, Leão, é o seu poder pessoal e o seu poder espiritual. O que você está avançando, né? Aqui o imperador ele vai para frente, ele avança, ele expande, e a sacerdotisa, por outro lado, ela recolhe. Então tem um equilíbrio necessário entre aquilo que você revela e aquilo que você esconde, não, que você oculta, que você guarda para você. Talvez você não precise abrir o jogo totalmente. Será que você não está falando demais ou se expondo demais e tem coisa que precisa ficar um pouco mais resguardado, talvez a sua vida pessoal, talvez o que você fala pra, né, sobre você para as outras pessoas, talvez o que você mostra nas redes sociais, ou o seu conhecimento. Às vezes você sabe muita coisa, mas nem sempre você precisa falar tudo que você sabe. Por exemplo, você está numa reunião de trabalho, você sabe alguma coisa, mas isso não vem ao caso agora. Tá? Então tá bom, guarda para você. No momento mais oportuno, você fala, você traz esse assunto. Ou se você viu que alguém fez alguma coisa errada, não escancara, não joga no ventilador, né? Depois puxa a pessoa num canto e fala, né? Mas mais discretamente. Então, o que eu vejo aqui para Leão é um pouco mais desse equilíbrio entre a ostentação, que às vezes Leonino vai, né, quer brilhar, que é o palco, ele tem capacidade de estar no palco, mas de vez em quando é melhor se manter nos bastidores. Ou ainda, ao invés de você ser o ator do palco, será que não vale mais a pena nesse momento ou daqui para frente você ser o diretor da peça, né? Onde você tem mais poder? Sendo o ator da peça ou sendo o diretor da peça? Agindo nos bastidores, tá? Isso é de uma forma figurativa, então é para você pensar um pouquinho sobre isso durante esse Mercúrio retrógrado, ok? As de copas. O que a princípio me veio como uma geleira, né? Umas montanhas de gelo, mas agora que eu percebi, né, afastando um pouco, que são asas. E aí, de novo, né, a gente está falando de Mercúrio retrógrado, que é um período que de longe a gente vê uma coisa e a hora que chega perto, você vê de um outro jeito. Então, tem algo aqui, Leão, para o seu próximo período de Mercúrio retrógrado, que é tem alguma coisa que de longe parecia de um jeito, só que quando se aproxima de você, você vê que não era isso que você tinha visto. Sabe quando a gente às vezes vê na vitrine uma roupa, você fala assim, uau, né? Chama a atenção. Daí você vai até a vitrine lá da loja, lá do shopping, e a hora que você chega de perto, você fala assim, mas o acabamento não é tão bom. Nossa, mas o tecido não é de tão boa qualidade, né? De longe parecia mais
mais atrativo, mais interessante do que a hora que chega perto. A hora que chega perto, você fala assim, ok, eu passo, sabe? Então, eu vejo que para alguns leoninos, esse Mercúrio retrógrado vai trazer uma revisão de algo que antes te brilhava os olhos, né? Copas, né? Te trazer uma coisa, um emocional assim, você fala assim, uau, né? Pode ser uma pessoa que você admirava e que daí, a hora que você começa a conversar com ela, a hora que você tem mais contato, você fala assim, ok, foi suficiente até aqui, né? Vamos manter a amizade e não avançar mais, né? Porque só como amigo já é o suficiente. Então, é isso também, tá? Não chega a ser uma decepção, mas aí isso vai fazer com que você perceba que às vezes você estava idealizando aquela pessoa, tanto para romance, quanto em relação a um cargo de chefia, a uma inspiração, você tinha aquela pessoa como referência, ou você estava avaliando a possibilidade de promover essa pessoa, porque ela parecia super, né, competente, e aí você olha, né, mais de perto e fala assim, não sei, né, vamos pensar melhor, né, vamos dar um pouquinho mais de tempo, conversar um pouquinho mais. Tá? Não significa que vai dar errado, mas significa que talvez você estava idealizando além da conta, tá? Signo de Virgem. Signo de Virgem. Mercúrio retrógrado para os virginianos. A justiça. A revisão necessária para algumas pessoas, se você está com algum processo na justiça, alguma coisa de envolvendo justiça, tá? Então, pode ser que isso seja revisado. Então, eu perdi, mas vai para alguma outra, né, reavaliação, uma outra instância, enfim, tá? Mas também pode ser documentação, papelada, exame. Às vezes você fez um exame e deu né, um resultado. Refaça o exame, tá? Ou não fique desesperado com o resultado do exame. Mas espera Mercúrio retrógrado passar para, se possível, claro, para refazer o exame ou refazer o procedimento ou refazer alguma coisa nesse sentido. Claro, se for urgente, você vai fazer, óbvio, né? Mas se der para esperar, então aqui a gente está falando dessa revisão de documentação e exames também, tá? E números, gráficos, tabelas, coisas que envolvem dados, tá? É muito importante que você se Virgem já é detalhista, né? E você vê e revê, claro, tá muito ligada à gestão da qualidade, mas aqui é como se você tivesse que ficar mais atento ainda. E não se desesperar, não se estressar, manter assim, tipo, cara de paisagem, assim, eu tô vendo, mas tá, vamos ver para onde que tudo isso vai caminhando, ok? A revisão aqui não é sim, é a revisão da documentação, dos papéis e tudo mais, mas é a revisão, sobretudo, do seu comportamento, da sua reatividade perante esses, ou esse erro, ou essa coisa que vai ter que ser refeita, tá? Porque talvez você possa se estressar demais e aí, ou ficar com raiva demais, ou querer brigar demais, e isso não vai levar a nada. Então, como você reage diante dessa situação. É isso que vai precisar ser revisado, de forma que isso não te cause um desequilíbrio interno, tá? Porque se desequilibrar agora, né? Qualquer desequilíbrio já é ruim, mas se você se desequilibrar agora, no momento em que as circunstâncias estão já desequilibradas, é, daí vira um caos. Então, por mais que as coisas estejam desequilibradas no seu entorno, você se mantém no eixo. Presta atenção, a balança aqui. Ao redor, as coisas podem estar pendentes e oscilando, mas eu me mantenho no eixo, eu me mantenho no prumo.
Eu não estou no controle da situação, mas eu estou no controle de mim mesmo, tá? Que alguns virginianos vão ter vontade de sair batendo em algumas pessoas aqui. Tipo, como se fosse assim, né? Eu não acredito que fulano fez isso de novo, eu não acredito que aconteceu tal coisa. Vai dar uma vontade de sair batendo nas pessoas, mas, né? Muita atenção. É, sim. Olha só, a gente tem o sete de espadas. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não tenta ser o justiceiro. Ah, então eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Não, espera, calma, tá? Ahn, Sete de espadas é sim a carta do ladrão. Só que aqui eu não vejo que você está sendo ameaçado de nada, tá? Mas pelo contrário, você está um passo à frente desse ladrão. Você está muito precavido, você está muito esperto, você está muito ágil. É como se você tivesse gato escaldado, vacinado. Então você já se antecipa a algum erro de alguma pessoa ou alguma comunicação, alguma conversa. Antes da pessoa vir falar alguma coisa, você já se antecipa e fala alguma coisa, tá? Então fique bem atento, porque pode também ter conversas que podem sim ser desafiadoras, mas se você se antecipar e você puxar essa conversa, esse diálogo, esse assunto antes, você sai em vantagem, tá? Porque aí você não fica à mercê do que o outro vai vir te falar, mas você se posiciona, você tem uma postura e você fala assim: olha, é assim, eu pensei tal coisa, tem as possibilidades de solução assim, você já pensou antes. Tá? E aí a pessoa vai falar assim, nossa, né, você é proativo, ou você já está né, já está pensando nisso, que bom. Então você acaba passando também uma outra imagem, porque é como se você estivesse se antecipando a um problema ou se antecipando a uma discussão que pode ser bem difícil, mas a pessoa meio que baixa a guarda. A pessoa fala assim: opa, não estou falando com qualquer um, estou falando com alguém que sabe do que está falando. Então, essa outra pessoa também pode te respeitar um pouco mais também, tá? Então, busque informações. Se você vai ter conversas durante esse período de Mercúrio retrógrado, conversa, entrevista com fornecedor, com autoridade, vá com muitas informações, com algumas cartas na manga, sabe? O que mais? Signo de Libra. Signo de Libra, o que temos para os librianos? Signo de Libra, Mercúrio retrógrado, 2 de copas. Mercúrio retrógrado vai falar de uma revisão das parcerias, romance, parcerias de negócio, sim, mas eu vejo mais romance ou amizades, tá? É, ou, como fala? Dates, paquera, sei lá, né? Você tá saindo com alguém ou você tá cogitando a possibilidade de sair com alguém ou você tá mais ou menos envolvido com alguém afetivamente, amorosamente, e aqui tem uma revisão. Será que é isso mesmo? Será que é por aí? Será que realmente você ainda continua gostando dessa pessoa? Será que ainda dá match? Será que ainda tem conexão? É para vocês pensarem, tá? Ahn, e a gente pode estar falando de casamento ou namoro que já estão consolidados e assim, você vai revisar, você vai. E aqui também tem uma coisa de romance, tá? De afetuosidade, de gentileza do casal, né? Se é um casal que já está junto há algum tempo, de retomar isso, de reviver, de buscar um pouco mais aquela energia de quando vocês estavam namorando, sabe? Quando aquele comecinho de namoro, que a gente dá presentinho, que a gente quer agradar o outro, é isso também.
E para quem está solteiro, para quem está buscando um relacionamento, é essa atenção ao que eu tenho para oferecer e o que eu quero receber. Porque tem gente que fala assim: "Ah, eu quero, mas não sei se eu quero", porque assim, tá tão envolvido em trabalho, em carreira, e fala assim: "Nossa, isso não é minha prioridade", né? Também. Ou você tá tão imerso nas suas questões pessoais, às vezes saúde, família, e fala assim: "Cara, não tô com tempo agora". E tá tudo certo, tá? Então, às vezes tem uma carência aqui que precisa ser revisada. Você quer um parceiro ou você quer uma ajuda, alguém para te ajudar, né? Porque às vezes a gente quer um companheiro, alguém para eu amar, para eu compartilhar momentos. Às vezes eu quero alguém para me ajudar a cuidar do filho. É diferente, tá? Então, isso tem que ser repensado aqui nesse momento. E tem gente que fala assim: "Ah, mas eu quero, eu tô aberto". Você tá aberto até a página 2, né? Está aberto até a página 2. Eu quero, mas eu quero fazer a minha lista de presente e tem que ser esses presentes. Eu tenho a minha lista de pré-requisitos e tem que ser essa pessoa ideal. Eu quero, mas desde que a pessoa seja assim, 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 assado, né? Então você não quer amar e ser amado. Você quer ser amado e talvez amar. São coisas diferentes, tá? O que mais para Libra? O carro. O carro fala da revisão necessária também sobre, tá bom, vai, pode ser revisão do carro? Até pode, mas é revisão daquilo que te leva mais longe, aquilo que vai te levar a progredir, né? Seja profissionalmente, seja financeiramente. Então, esse carro, no sentido de o que te leva mais longe, o que te leva além. E às vezes sim, é o carro, né, que, sei lá, você usa o carro para trabalhar, você usa o carro para não só para se locomover, mas para ganhar dinheiro com isso. Tem uma, ok. E aí pode vir uma coisa de transporte, movimentação, mobilidade e delivery, tá? Então, o que te leva mais longe, o que te leva a alcançar mais público, por exemplo? Ah, se eu tivesse um carro, eu tinha mais liberdade, eu conseguia ir para atingir clientes, sei lá, atender clientes na casa deles, lá mais longe, em outra cidade, por exemplo. Então, eu tenho que revisar essa conquista do meu carro, ou eu tenho que revisar o meu carro para ele não dar problema, para ele não quebrar, porque eu dependo muito dele, o meu trabalho, o meu ganha-pão, o meu financeiro depende desse carro. Isso é uma coisa. É, outra coisa é aquilo que te leva mais longe, que pode ser um curso, um aprendizado, uma faculdade, uma pós-graduação, sei lá. É, o que que te leva mais longe é o que precisa ser revisado, porque talvez você esteja com uma ideia de que se eu fizer um mestrado, eu vou chegar mais longe. Pode, mas não tem só esse caminho, não tem só essa possibilidade. Se você fizer mestrado, te leva mais longe, mas se você fizer uma especialização, também pode te levar. Depende do que você está querendo, depende de onde você vai buscar emprego, depende das oportunidades do mercado da sua cidade, né? Então, o carro fala dessa revisão daquilo que vai te levar mais longe, porque às vezes a gente acha que esse carro mais potente vai me levar mais longe. Mas talvez você não precise de um carro potente, você precise de um carro mais confortável, tá? Signo de Escorpião. Signo de Escorpião, 5 de espadas. Escorpião, 5 de espadas fala de. Aqui é bem nítido, né? A pessoa tá aqui sentada, esperando que a porta se abra, mas meio que a porta já tá abandonada. Faz
muito tempo que essa porta não se abre, porque tem até as eras aqui, as ervas daninhas, né? O que que tem que ser revisado aqui? O que você está esperando? O que você está esperando? É isso que você tem que revisar. Simples assim. Porque não vai vir? Dificilmente. Dificilmente, porque essa porta está fechada faz tempo. E aqui o que você pode fazer é levantar e buscar uma porta que seja a sua, buscar uma porta que esteja aberta e não ficar esperando aqui alguém abrir a porta para você, tá? Ou se você quiser ficar esperando que a pessoa venha abrir a porta para você, eu quero muito essa coisa na minha vida, eu estou esperando muito isso acontecer. É, mesmo que demore, eu vou continuar aqui firme, então muda a sua postura. Não é nessa postura de desalento ou de negação ou de, ó céus, ó vida, eu tô aqui esperando e nada acontece. Não é assim, não é por aí, né? Então é essa coisa que tem que ser revisada. Ou você muda a porta ou você muda a postura. De esperar. Tudo bem, eu vou esperar o tempo que for necessário, mas eu tô aqui, firme e forte. Eu não baixo a minha energia. Tá? Porque eu acredito, eu confio, eu tenho fé em Deus, no universo, na espiritualidade, em mim, né? Então é isso. Então fica em pé e se posiciona. Se você tem muita fé que essa porta vai se abrir ou que alguém vai chegar para abrir essa porta, então fica em pé. Ou se não, se já está há muito tempo aqui, que é o que se mostra, né, com esse monte de eras aqui, você levanta e vira as costas e vai embora. Porque às vezes tem batalhas que a gente tem que dar como perdidas. Cinco de espadas. Cinco de espadas é aquela carta que você vira as costas e você fala assim, beleza, nem sempre a gente ganha, perdi a batalha, mas não a guerra. E você se conforma de alguma forma e você vai brigar uma outra briga lá na frente, tá? Mas é isso que você tem que revisar, o quanto vale a pena ficar sentado, o quanto vale a pena é, esperar ainda mais isso que você está esperando, tá? Dois de espadas. Dois de espadas é aqui, né? O impasse. O impasse. Tem que revisar esse impasse. Pode ser um impasse entre você e uma outra pessoa, pode ser um impasse interno, tá? Aquele anjinho e o diabinho que fica falando um de cada lado. É, então, esse Mercúrio retrógrado vai pedir que você revise internamente a sua energia taurina. Aqui a gente tem o touro. O touro é o seu oposto complementar. É a sua capacidade de buscar estabilidade e segurança. Estabilidade e segurança. Como se tivesse assim. Revise a sua estabilidade financeira, revise a sua segurança material, porque pode ter alguma coisa que você não está considerando, algum elemento que você não está considerando, e isso te deixa vulnerável, tá? Um pode ter a ver com a alimentação também, alguma coisa na sua alimentação que você não está considerando, mas isso está aos pouquinhos te prejudicando. Porque aqui o dois de espadas, ele acha que tá indo bem, mas ele não tá vendo uma coisa, ou ele acha que tá indo mal, mas ele não tá vendo alguma coisa. Então, assim, aquilo que eu tô achando que é, não, na verdade, eu não sei se é bem assim. Eu tenho que, né, ver direito, porque espadas são dois gumes. Pode ser bom, pode não ser tão bom. Sabe, às vezes a pessoa entra numa dieta, fala assim: ah, aquela dieta que come só X coisa, X tipo de alimento. Ah, por um lado é bom, mas por outro não é tão bom assim. Vai faltar algum nutriente.
né? Para algumas pessoas pode ser boa, mas para você talvez não seja bom, talvez não funcione para você, porque são organismos diferentes, tá? Então, tudo isso para você, escorpião. Signo de Sagitário. Signo de Sagitário, Mercúrio retrógrado, Valete de Pentáculos. Valete de Ouros fala dessa revisão de valores. Você tem que revisar valores. O que que é valioso para você? O que que é um valor inegociável que você não abre mão, tá? Tem uma revisão necessária. Não é que você vai ter que revisar os valores, mas pode acontecer alguma coisa, algo bate na sua porta que vai te testar em relação aos seus valores, para ver se você é ponta firme mesmo e você mantém a sua palavra, você mantém aquilo que você disse que acreditava, como se tivesse um teste de corrupção, assim, sabe? Pequenas corruptelas. Então, será o quanto você é ou não corruptível, e não estou falando só de corrupção financeira, tá? Mas você acredita muito em alguma coisa, só que daí na hora H você, né, você fala assim, ah, deixa pra lá, né? Ou você fraqueja, tá? Então pode ser um teste aqui em relação aos seus valores. Que mais para Sagitário? A frase que me vem, Sagitário, para esse Mercúrio retrógrado é: você vai ser testado. Até porque Mercúrio retrógrado está retrogradando em Sagitário. Então ele está muito pressionando vocês, pressionando a sua índole, pressionando a sua ética, pressionando a sua consciência, a sua clareza, tá? Oito de copas. Oito de copas é deixar algo para trás. Só que a gente está falando de Mercúrio retrógrado. Então, algo que você tinha deixado para trás, que talvez você volte de alguma forma. Pode ser um relacionamento, pode ser uma cidade natal, pode ser um trabalho, uma atividade que você fazia, que você já tinha deixado para trás, você tinha dado como finalizado, ah, não sirvo mais para isso, ah, já desisti disso, mas agora você volta. Tem uma oportunidade de retomada, tá? Por exemplo, né, um exemplo bem bobo, assim. Ah, eu vi que eu não, né, sei lá, eu gostava de cantar e eu cantava num coral, mas daí eu vi que eu cantava muito mal, ou tinha pessoas que cantavam muito melhor do que eu, e aí eu desisti, abri mão, falei assim, ah, essa coisa de coral não é comigo. E agora você volta para um coral, porque você fala assim, ah, deixa eu tentar de novo, tá? Então é como se você estivesse voltando para um grupo. Eu vejo uma coisa de grupo de pessoas, tá? Ou uma atividade em grupo, ou uma igreja, uma associação, um grupo de amigos que você tinha perdido o contato, que você se encheu o saco, sabe? Ah, meio que estressei com essa galera, mas agora você volta um pouco, tá? É isso. Capricórnio, Mercúrio retrógrado. Capricórnio, Mercúrio retrógrado, 10 de pentáculos, 10 de ouros para Capricórnio, fala da revisão financeira, a revisão da maneira como você está fazendo os seus investimentos a longo prazo, especialmente através do seu trabalho, tá? Então, quanto você reinveste no seu trabalho, na sua carreira, na sua vida profissional, para ir alimentando isso, para que isso seja cada vez mais duradouro, tá? Porque a gente às vezes está no trabalho, está no emprego, mas precisa continuar se atualizando de vez em quando, fazendo um curso, alguma coisa assim, né? Então, esse tipo de investimento, como você está investindo em si mesmo, profissionalmente falando, a longo prazo. E para quem já está
bem de carreira, ou já está tá aposentado, está numa outra vibe de carreira, né? É como se eu estou trabalhando por hobby. Aqui, né, eu estou trabalhando por hobby ou eu não estou trabalhando, eu estou vivendo de renda. Esse 10 de ouros pode sim falar dos seus investimentos financeiros, como você multiplica esses investimentos, como você faz essa gestão de capital a longo prazo, mas pensando de uma forma um pouco mais produtiva. Porque é como se você estivesse deixando a coisa lá rendendo na poupança e tá lá meio que guardado, esquecido. Então, Mercúrio retrógrado vai trazer para você uma necessidade de rever a maneira como você está fazendo essa gestão financeira, tá? Porque é 10 de ouros. Tem muito dinheiro envolvido, mas como que eu continuo multiplicando esse dinheiro? Que ação eu preciso fazer para que esse dinheiro continue sendo fértil e rendendo bons frutos? E não ficar lá meio que parado só na poupança rendendo merrequinha, tá? Pode ser que alguns comecem a pensar em investir em um negócio. Ah, então eu vou abrir um comércio. Ah, eu vou abrir um salão de cabeleireiro. Ah, eu vou abrir, né, sei lá o que que você vai abrir. Mas você tem um dinheiro guardado, então eu vou colocar isso para girar, para circular, para que daqui a algum tempo isso gere negócio, isso gere conexões, isso amplie, tá? Então é uma pegada de empresário aqui para Capricórnio, que é isso que você, né, pode começar a rever. É, sair de uma postura talvez um pouco mais conservadora, Capricórnio geralmente tem um pensamento mais conservador, e ir para uma postura mais orientada para futuro, orientada para investimentos, para empreendedorismo, ok? Uma visão de empreendedorismo. E mais do que empreendedorismo, é visão é uma visão empresarial. Uma visão empresarial, tá? Ah, de repente você vai investir, não para você, mas você vai investir num negócio no consultório do seu filho, no consultório ou no escritório, sei lá, de algum amigo, de alguma pessoa que você conhece, sei lá, tá? Três de espadas. Revisar aqui alguma dor que ficou em relação a amor, pode ser, tá? Que é o clássico três de espadas, às vezes fala de uma tristeza, de uma decepção amorosa, ok, para algumas pessoas sim. Mas é como se você precisasse revisar uma história que te deixou alguma marca, e não é só amor. Às vezes uma história em família, uma história com parente, com amigo, com no trabalho, mas que isso deixou aquela coisa, aquele aperto no coração, aquele gosto amargo de assim, eu queria ter falado poucas e boas, mas não falei. Isso ficou entalado, ficou engasgado. Tipo, travou o meu laríngeo e até chegar no meu cardíaco. Essa é a percepção que eu tenho. Então, é fazer as pazes com isso, ou revisar essa história, entendendo que às vezes a pessoa com quem você estava lidando naquela época, naquela situação, ela não tinha o mesmo nível de conhecimento que você tinha, ela não tinha o mesmo grau de evolução, às vezes, né, emocional, espiritual. É, então, compreender, trazer compreensão para essa história que passou. Que você queria ter dito, ficou engasgado, só que assim, agora já passou, não tem como você voltar atrás, não tem como você ir falar lá para a pessoa alguma coisa, mas como você reorganiza essa história internamente? É como se fosse perdoar? Sim, é como se fosse perdoar. Perdoar no sentido não de eu sou um ser superior e eu te perdoo pelos males que você me causou. Não é isso. Não é nessa posição de arrogância, mas é perdoar para parar de você se envenenar constantemente com essa faca, essas espadas que ficam te perfurando e não perfurando a outra pessoa. Que a outra pessoa já passou, que a pessoa não tá nem aí.
Então, o perdão não é eu vou perdoar outra pessoa, não, o perdão é para eu me curar, para eu sair desse autoenvenenamento, tá? Signo de Aquário. Signo de Aquário, dois de espadas. A revisão necessária desse Mercúrio retrógrado, alguma coisa que parece ruim, mas na verdade ela é boa. Sabe quando alguma coisa você fala assim, putz, presente de grego, né? Mas assim, à primeira vista pode ser. Você fala assim, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Que saco, que. Mas com o passar do tempo, você fala assim, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aquelas bênçãos disfarçadas, é isso, a revisão que se mostra a partir de agora, com Mercúrio retrógrado, é isso. Tem uma coisa que você, a princípio, você pode torcer o nariz e você pode falar assim, ai, que saco, não acredito. Só que depois isso vai se mostrar muito, muito bom. Muito bom. Então, evite pré-julgamentos, tá? Às vezes a gente passa por momentos, fases na vida que são desafiadoras. São fases, porque aqui o bebê não vai crescer de uma hora para outra, demora, né? Mas às vezes a gente passa por essas fases em que a gente é desafiado e você fala assim: nossa, eu não acredito, por que que eu fui fazer isso? Por que que a vida me trouxe isso? Por que que, né? E assim, não é por quê, é para quê? Para quê? E só um breve exemplo, tá? Quem já passou por alguma doença, alguma situação, vai me entender. Alguns anos atrás, 16 anos atrás, mais ou menos, 16 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tive um câncer de estômago, e aí, assim, eu poderia falar assim, meu, que saco que eu vou passar por isso, não sei o quê. Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque mudou quem eu era. Se eu não tivesse passado por isso, né, pela cirurgia, né, pela retirada do estômago, pelo processo todo de adaptação da gastrectomia, eu não teria, eu não valorizaria a minha família, eu não valorizaria a alimentação, a saúde, as coisas que eu tenho, a vida que eu tenho, do jeito que eu valorizo, né, que eu comecei a valorizar depois. Entende? Então é isso que eu tô falando. E eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? Você tá, por exemplo, num momento, tô desempregado. Como que isso pode ser bom? Porque não é sobre o porquê. Não é porque eu estou desempregado. Porque fulano me sacaneou. Porque fulano puxou meu tapete. Porque né, eu não consigo emprego porque a economia tá péssima. Não, é para que eu perdi o emprego? Para eu dar um passo de superação, para eu chegar numa nova carreira, para eu fazer um processo de cura interna, para eu poder cuidar da minha família em determinado momento, tá? Rainha de Paus, e a revisão que tem que ser feita é justamente uma revisão de criatividade. Será que você está usando a sua criatividade, a sua potência criativa e criadora e fértil da melhor maneira possível, ou você está meio que, né, surpreso com essa reviravolta aqui na sua vida e você não está sendo criativo? Então, Mercúrio retrógrado vai trazer uma necessidade de você olhar para sua criatividade e, primeiro, perceber que você é sim uma pessoa criativa, capaz de resolver problemas e que a maneira como você resolve problemas é que vai te tirar dessa situação difícil que você tá. É assim, tem o problema e tem a solução. Mercúrio retrógrado só vai falar, pedir para você olhar mais de perto alguma coisa que você já sabe que tem que ser feita, que já está a olhos vistos, mas você talvez ainda esteja em negação. Rainha de Paus é ação, atividade, atitude.
E é a ação, a atitude que você tem que revisar. Por quê? Porque talvez esteja com falta de atitude. Não estou falando que você está sem fazer nada, você está fazendo as coisas, mas talvez você não esteja fazendo as coisas na direção certa, tá? Por exemplo, né? A pessoa tá desempregada, e aí eu tô mandando um monte de currículo, tô fazendo network, tô fazendo tudo. Tá, mas talvez não seja para esse caminho que você tem que olhar. Talvez seja para um caminho criativo, talvez um caminho de consultor, um caminho de empreendedor, de empresário, um caminho de, sei lá, tá? Era a chance que você queria para você mudar de carreira. E aí você tem que revisar o quê? A sua capacidade criativa, de criar algo, de dar um passo além, tá? Rainha de paus. Rainha de paus é inventiva, inovadora. E aquário é inovador. Cadê a inovação aqui, aquário? Tá? Revise a sua inovação. Peixes. Mercúrio retrógrado para os piscianos. Diabo. O diabo. O diabo, peixe, está falando sobre. O diabo não é o diabo malvado, tá? O diabo, ele, né, tá relacionado a Hades, que é o submundo. E o submundo é aquilo que fica enterrado, que fica oculto. E as raízes ficam ocultas, as sementes são enterradas para que elas possam nascer, os tesouros ficam enterrados, o petróleo está enterrado. Então, tem muitas riquezas enterradas que a gente não está vendo. E o que você tem que revisar é justamente isso. Quais são as suas riquezas enterradas que você enterrou, ou que a vida foi soterrando e que talvez você possa revisar, que você possa começar a cavar para desenterrar isso que ficou enterrado. O que ficou enterrado? O seu poder pessoal. Porque você se submeteu, porque você foi aceitando, porque você foi, é assim mesmo, a vida é isso mesmo. Tem um quê de conformismo para algumas pessoas, ou acomodação, né? Então a vida foi seguindo e eu fui seguindo, e foi indo e foi indo, né? É, só que nesse eu vou indo e eu vou indo e eu vou fluindo, eu sinto que Peixes perdeu alguma coisa, deixou alguma coisa para trás. Sabe quando você deixa alguma coisa para trás? Caiu no meio do caminho? E aí vai vindo o tempo e as areias do tempo e vão soterrando esse negócio que caiu lá atrás no caminho. E talvez você se dá conta agora, com esse Mercúrio retrógrado. Você fala assim, cara, ué, eu tinha uma carteira aqui, cadê minha carteira? E a carteira ficou lá atrás. E aí você volta, né? Você tenta resgatar aquela carteira que você sabia que você tinha um dia e você fala, ué, cadê? Onde será que foi? Tá? Onde será que eu perdi? Onde será que eu esqueci esse negócio que eu derrubei lá atrás? E é como se você fizesse um caminho de volta, tá? Não estou falando que você vai encontrar agora, estou falando que você se dá conta de alguma coisa que ficou esquecida. Às vezes um talento, uma habilidade, você fala assim, nossa, eu desenhava tão bem quando era criança, agora zero, né? Onde ficou perdido o meu traço? Deixa eu voltar, tá? Ou eu era tão afinada, eu queria ser cantora lá atrás. E aí, onde ficou a minha voz? Cadê? Né? Vou voltar a fazer aula de canto. Sei lá, tá? Peixes, rainha de espadas. A revisão que se faz necessária é uma revisão também de comunicação, de saber se posicionar e se comunicar, saber dizer sim e saber dizer não, definir e colocar limites, tá? Às vezes peixes pode estar muito bonzinho ou muito pacífico e a rainha de espadas, ela tá trazendo mais firmeza, tá?
É, ou a revisão necessária é você lidando com alguém, com uma pessoa meio que pé na porta, sabe? Aquela pessoa meio enfática, aquela pessoa que não tem muita conversa, e você vai ter que aprender a conversar de igual para igual. Então, com quem é fofinho com você, você vai ser fofinho. E com quem é mais duro, você também vai falar, né, no mesmo tom. Não com agressividade, não é para cortar a cabeça, mas é uma revisão de assim, de forma de comunicação, tá? Porque com pessoas diferentes a gente conversa e se posiciona de formas diferentes. Aqui tem um dragão, tem um dragão. E aqui me fala que é como se peixe tivesse muita coisa para expor, para falar, tem muito conhecimento, sabe, para expressar. E aqui você tem que revisar isso. Por que que você não está falando? Por que que você não está emitindo todo o seu conhecimento? Por que que você não está disseminando, né, essas ideias que você tem? Revisa isso. De novo, é como se tivesse uma essência ou algo que era essencial que ficou esquecido, soterrado, apagado, reprimido. E esse Mercúrio retrógrado está te trazendo uma janela de oportunidade, uma possibilidade e um desejo, inclusive, de você retomar isso. E como se você dissesse, cara, na infância eu era tão mais, né, despojado, eu conversava com as pessoas, eu era mais alegre, eu era assim, né, espoleta, sei lá. E eu fui ficando velho, daí eu fui ficando mais tímido, mais, né, solitário, e eu tô sentindo falta de ter amizades, conexão com pessoas. Então é isso também, né? Porque Rainha de Espadas é o poder da comunicação. Você se conectando mais com as pessoas também, certo? É uma ativação de força que estava esquecida. É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. De alguma forma, muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.